Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um tema que vocês pediram através do Instagram e das redes sociais, que é sobre a sexualidade da mulher em diversas fases da vida. Então, vamos lá, começando pelo início. Geralmente a vida sexual, ela se inicia, às vezes se inicia bem antes dos 15 anos, mas vamos usar os 15 anos como um parâmetro ali pra gente falar dessa sexualidade. Então, nós temos várias fases diferentes, dos 15 aos 25, tem uma fase, dos 25 aos 35 a mulher vivencia outra fase, dos 35 aos 45 outra fase, e dos 45 aos 65 mais uma, e acima dos 65. Então, geralmente, nessa fase dos 15 anos, ou quando inicia a descoberta da sexualidade, a pessoa está saindo da puberdade ainda. E antigamente tinha muito essa questão da pessoa se conhecer, dela se masturbar sozinha, dela conhecer o próprio corpo, né? Tocar em si mesma. Hoje em dia tem as redes sociais, tem internet, tem muita coisa diferente envolvida, então a pessoa acaba, a mulher principalmente, perdendo bastante o tempo que antes era gasto no autoconhecimento, gasta nessas redes sociais hoje em dia, gasta no celular, gasta fazendo qualquer outra coisa. Então, uma grande parte dessas mulheres, ela chega nessa iniciação sexual sem conhecer o próprio corpo, sem saber como tudo funciona. E ali, nós vivenciamos várias questões que podem estar envolvidas. O vaginismo, que é a impossibilidade de penetração devido à falta de informação, à insegurança, a várias questões envolvidas. A dispareunia, que é a dor também que a pessoa pode sentir devido a essa ansiedade, tudo sem saber como vai funcionar direito. Dúvidas sobre a lubrificação, não saber a quantidade correta, se é demais, se é de menos, se é o ideal, às vezes vergonha de estar na frente do parceiro e ter uma lubrificação excessiva. E a anorgasmia, que é uma das principais questões. A anorgasmia é a ausência total de orgasmo. Então, justamente pelo fato dela não se conhecer direito, acaba sentindo a falta com os meninos que já são mais ativos nessa questão, acabam se preocupando mais com o orgasmo deles e menos com o delas. Então, elas acabam fazendo só o que o menino fizer e não conhecendo o próprio corpo, então não sentindo prazer com a relação. Isso acontece geralmente em torno dos 25, aqui a gente está trabalhando com uma média de idades, tá? Não é uma regra para isso. Depois, passando essa fase, nós encontramos a fase dos 25 aos 35 anos, onde a grande maioria está preocupada com a sua profissão, com o casamento, outras com a maternidade. Então, ali nós entramos em outra fase, né? Nessa questão, ela costuma encontrar o parceiro com quem ela resolve passar formar uma família e passar a sua vida. Então, o desenrolar da sexualidade está muito ligado com o parceiro que ela tem. Se o parceiro é muito machista, não gosta de coisas diferentes, se é mais egoísta, só se preocupa com a sexualidade dele, ela pode acabar chegando até essa idade, aos 35 anos, sem saber exatamente o que é um orgasmo, como fazer para conseguir chegar lá, o que é proibido, o que é permitido, que isso mesmo começa antes mesmo da iniciação sexual, né? A nossa criação acaba definindo o que é bonito, o que é feio, o que é permitido, o que é proibido. Então, se ela tem um parceiro que acaba continuando nessa repressão, ela continua dessa forma mesmo na vida adulta aos 35 anos. Já pelo caso contrário, se ela tem um parceiro com a mente mais aberta, mais preocupada em dar prazer, ela vai se descobrindo melhor, eles vão se descobrindo juntos, e isso abre um leque de possibilidades. Outra fase que as mulheres vivenciam muito está entre os 35 aos 45 anos. Essa fase já é uma fase onde a família já está constituída, de modo geral, né? Lembrando, já está constituída e a família acaba se doando muito para casa, para o marido, para os filhos e esquece de si. Então, nessa fase, muitos divórcios costumam acontecer, né? Não é uma regra geral, mas costumam acontecer nessa questão. Então, é conhecido como a fase de renovação para muitas mulheres. Acabam se divorciando, acabam os filhos crescendo, estão nessa fase ali agora mais livres para se conhecer, para começar uma vida nova. E assim elas vão conhecendo outras coisas, descobrindo outro mundo. E nesse caso, referente à sexualidade,
ela pode enfrentar a flacidez vaginal, né? Devido à idade mesmo, a musculatura ela vai ficando mais fraca, então vai ficando mais flácida e acaba acontecendo isso. A disorgasmia, que é a dificuldade em obter um orgasmo, devido à falta de desejo sexual, transtorno de desejo, devido a todas as atividades que ela tem para dar conta no dia a dia também, isso acaba acontecendo. E temos muitos produtinhos que podem ajudar, depois a gente vai falar sobre isso. Dos 45 aos 65 anos é quando chega a fase da menopausa. Então, chega junto com a idade, chega a musculatura vaginal com a musculatura corporal mais flácida, tem a questão do ressecamento vaginal pela menopausa, né? Que acaba caindo muitos hormônios, então a pessoa acaba tendo bastante dificuldade para ter uma relação sem os lubrificantes. Até o ideal usar nessa fase é um hidratante vaginal, não só um lubrificante comum, né? Nós temos o Hydra Comfort, que é um excelente hidratante vaginal para essa situação e outras também, mas nada disso influencia na vida da mulher que tem uma sexualidade bem resolvida. Então, se ela for bem resolvida consigo mesma, nada disso vai ser um problema, vai atrapalhar a vida dessa mulher. E passando essa fase, entramos na fase acima de 65 anos, onde a mulher aprende a lidar com as suas alterações hormonais e muitas passam a viver uma vida de sexualidade plena. Então, a qualidade fica sempre acima da quantidade. Diferente dos homens, que quanto mais, melhor, para as mulheres não. A qualidade dessa relação, da sexualidade é muito mais interessante. Também, devido ao ressecamento vaginal pela queda dos hormônios, né, pode atrapalhar um pouco, então precisa desse hidratante vaginal, de um lubrificante. A dispareunia, que é a dor devido ao ressecamento, pode provocar muita dor, atrapalhar um pouquinho, e os hidratantes vão ajudar bastante. Então, aqui nós falamos um pouquinho sobre como funciona a sexualidade na vida, nas diversas fases da vida. Vou terminar esse vídeo para ele não ficar muito longo. Depois eu vou passando mais vídeos com dicas de como agir em cada uma dessas fases. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, dúvidas, podem me chamar em inbox.